Agora nós vamos fazer a correção da número 1. Então, aqui na letra A eu tenho o quadrado da soma. Então, eu tenho o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, isso vai ficar x ao quadrado, 2 vezes x, 2x vezes 8, 16x mais 8 ao quadrado, 64. Aqui eu tenho o quadrado da diferença, então, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12a, mais 3a ao quadrado, 3 ao quadrado, 9a ao quadrado. Agora, o quadrado da soma de novo. Então, o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, agora vai ficar 3 ao quadrado, 9x ao quadrado mais 2 vezes 3, 6xy ao quadrado mais y, 2 vezes 2, 4, então y a quarta. Agora aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, os termos são iguais, porém um é positivo, outro negativo. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o que isso vai resultar? 1 ao quadrado é 1, menos 5 ao quadrado, 25, m ao quadrado. Agora aqui, eu tenho o quadrado da diferença. Então, eu vou ter o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Isso vai resultar, então, vai ficar a ao quadrado, b ao quadrado, menos 2abc mais c ao quadrado. Agora, continuando aqui, a gente tem m menos 1 ao cubo. Então, o cubo da diferença, que vai ser o primeiro ao cubo. Aqui é menos, então vai ficar menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Então, aqui vai ficar m ao cubo, aí eu tenho aqui menos 3 vezes 1 é 3, então 3m ao quadrado, mais 1 ao quadrado é 1. Então, 1 vezes 3, 3m, menos 1 ao cubo, 1. Agora, esse daqui, eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, então, aqui o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, eu tenho A, 3 vezes 2, 6, menos B, 3 vezes 2, 6. A sexta menos B a sexta. Aqui eu tenho o quadrado da soma. Então, eu tenho o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes 4, 8h, mais h ao quadrado. Agora, aqui eu tenho de novo o produto da soma pela diferença. Então, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 10 ao quadrado é 100, menos a ao quadrado vai ficar a quarta, porque 2 vezes 2, 4. X ao quadrado. E aqui eu tenho o cubo da soma. Então, eu tenho o primeiro ao cubo,
mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então, eu vou ter aqui a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado t, vai ficar 3a ao quadrado t, mais 3 vezes at ao quadrado, 3at ao quadrado, mais t ao cubo. Na número 2 é para fazer a fatoração. Na letra A, eu tenho dois termos e que esse aqui não é quadrado, só esse. Então, eu vou usar o fator comum. O que eu tenho de comum nos dois? O x. Aqui tem 1 e aqui tem 2, então eu vou colocar o menor. Vou abrir parênteses, x ao quadrado dividido por x, x. Mais 5x dividido por x, 5. Então, vai ficar assim. Letra B, eu tenho 3 termos. Então, como que eu posso fazer aqui? Eu vou olhar se eles são quadrados. Esse aqui, ó, é quadrado de quê? Então, 4 é quadrado de 2 e x ao quadrado é o quadrado de x. E 9 é o quadrado de 3. Agora, eu vou verificar se 2 vezes esse vai dar o do meio. Então, 2 vezes 2x, 4x, vezes 3, deu 12x. Então, eu vou pegar o quê? 2x e o 3, porque deu certo. Como aqui o sinal é positivo, então aqui é mais ao quadrado. Então, vai dar o quadrado da soma. Agora aqui, eu tenho 4 termos. Quando é 4 termos, provavelmente vai ser agrupamento. Então, vou pegar esses dois e vou ver o que tem de comum. O x. Qual x? Aqui tem 2, aqui tem 3. Vou pegar o menor. E vou dividir, ó. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Menos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 2. Aí, aqui tem um mais. Agora, eu vou pegar esses outros dois. Então, eu tenho aqui 4x menos 8. O que eu vou ter de comum? O 4 que dá para dividir. Então, 4x 4x dividido por 4 vai sobrar o x. Aqui vai ficar menos 8 dividido por 4, 2. Agora, eu vou fazer novamente. O que eu tenho de comum nesse termo aqui e nesse aqui? O x menos 2. Então, vou isolar x menos 2. E o que vai sobrar? X ao quadrado mais 4. Agora, aqui, eu tenho 4x ao quadrado menos 9. Não dá fator comum. Então, eu vou verificar os quadrados. Então, 4 é o quadrado de 2 e x ao quadrado é o quadrado de x. E o 9 é quadrado de 3. E aqui é menos. Então, eu vou ter o quê? Vou pegar aqui, ó, o 2x e o 3. Então, vai ficar 2x mais 3, que multiplica 2x menos 3. O produto da soma pela diferença. Agora, esse daqui. Então, eu tenho 3 termos. E vou verificar se os da extremidade são quadrados. A sexta é o quadrado de A ao cubo. Mas 6A ao cubo não é o quadrado de nenhum número, então não dá certo. Então, eu vou isolar aqui, ó. Vou pegar esses dois e vou colocar o termo comum, que no caso vai ser o A. Vou pegar aqui, eu vou pegar os 3, que aqui, ó, todos 3 têm A. E o menor é o 3, então A ao cubo. Aí, eu tenho A sexto dividido por A ao cubo, A ao quadrado. Aí, agora, A ao cubo, perdão. Aí, eu tenho menos 5A a quinta dividido por A ao cubo, A ao quadrado. Mais 6 A ao cubo dividido por A ao cubo é 1. Então, vai ficar só o 6. Dessa forma.
Agora eu tenho a F, então eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Então, provavelmente agrupamento. Vou pegar os dois primeiros termos. O que eu tenho de comum? O A. AX dividido por A vai sobrar X. Menos A dividido por A, 1. Aqui eu tenho mais dois termos. O que eu tenho de comum? O B. Então, BX dividido por B vai sobrar X. Menos B dividido por B, 1. O que eu tenho de comum aqui, ó? O X menos 1. Então, vou colocar em evidência X menos 1. Aí, eu tenho aqui, o que sobrou? O A mais B. Continuando aqui pra gente encerrar, na letra G, eu tenho 3 termos. Vou analisar os últimos, então. Então, 64 é o quadrado de 8, y ao quadrado é o quadrado de y. 25 é o quadrado de 5. Então, 2 vezes 5, 10. Vezes 8 deu 80y. Então, ele vai ser aqui, ó, 8y, vou pegar o 8y e o 5. Aqui é mais, vou colocar mais ao quadrado. Agora, esse caso aqui, eu tenho só 2 termos. Vou pegar o que eu tenho de comum neles. Então, eu tenho o A e tenho o B. A e B. O A, o menor é o 2. O B, o menor também 2, ao quadrado, né? Agora, eu vou dividir A ao cubo por A ao quadrado, A. B ao quadrado por B ao quadrado vai dar 1. Então, vai ficar aqui, mais A ao quadrado por A ao quadrado, 1. B ao cubo por B ao quadrado, B. Letra I. Eu tenho só 2 termos, eu vou analisar, não tem nada de comum. Vou analisar o primeiro, ele é o quadrado de M, aqui, M ao cubo. E o 1 é quadrado de 1. Então, eu vou ter aqui, ó, vou pegar o M ao cubo e o 1. Aqui é menos e só tem 2 termos, então vai ficar isso aqui mais e vai ficar a mesma coisa usando o menos. Então, o produto da soma pela diferença. Aqui eu tenho 1, 2, 3 termos e não tem nada de comum nos 3. Vou verificar aqui o meu... O que eu tenho, se vai dar o quadrado aqui. Então, o 4 é quadrado de 2, o A ao quadrado é de A, o X ao quadrado é de X. O B ao quadrado é de B. Se eu pegar 2 vezes 2, 4. Vezes A, vezes B, vezes X. Então, deu. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2AX e o B. Aqui é menos, eu vou colocar menos. E isso ao quadrado. Aí, agora aqui eu tenho somente 2 termos. E eu tenho algo de comum. O que eu tenho de comum aqui? O A. Qual que é o menor? Esse. E tenho 12 e 18. Todos os dois dividem por 6. Agora, eu vou dividir, ó. 12 dividido por 6, 2. A ao quadrado por A, A. O B não tem, eu vou repetir ele aqui. Agora, mais 18 dividido por 6, 3. A dividido por A, 1. Então, não vai aparecer. Então, encerramos a atividade de hoje.